possamos vir outras vezes mais aqui neste local. Vamos cantar Apóstolo da Caridade, em homenagem ao patrono desta casa, Eurípides Fonseca. Olho no céu, vejo uma luz, nos convidando ao silêncio. Dê a paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos proclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade.
ao nosso Mestre e Senhor. Mostre os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, muito obrigada. Vamos cantar Deus em toda parte.
Vamos cantar Aleluia. Acredite
ocasião para a gente fazer a oração, a abertura, né? Você vai começar a abertura agora? Sim, que aí já vamos fazer a oração e já passar para o Álvaro. Tem algum especial que você gostaria? Quanto à luz, pode ser? Pode. Quem souber, nos acompanha, vai ficar muito bonito. Salva de palmas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí está com o coração em festa? Sim ou não? Sim. Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. A gente agradece a Vanna, esqueci o nome. O Luiz Tadeu. Aquela hora eu nem cumprimentei. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Fique à vontade. E a todos vocês, eu cumprimento o Álvaro, que está aqui na nossa casa pela primeira vez, com os agradecimentos para a Julinha, né? Que já é da nossa casa, tão querida, alguém que a gente ama muito, muito, viu, Julinha? E todos vocês estão aqui. E a nossa casa está muito feliz, realizando esse primeiro seminário, né? Uma parte da tarde, assim, a gente se deslocar, estar aqui, é uma alegria, só agradecer a Deus. E para iniciarmos, nós vamos pedir a nossa irmã, a Miramar, para fazer a oração, para que assim a gente tenha mais bênçãos e chuvas de luzes, bênçãos como essa música, né? Que esse ambiente tão iluminado. Boa tarde a todos. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês, como já mencionado pelo Euseri. É com muita alegria, Álvaro, que a nossa casa te recebe pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Essa é uma oportunidade de aprendizado que nos chega. Obrigada, Júlia. Como o Euseri te disse, reforça as palavras dela. Te amamos muito, como amamos toda a sua família. Aqui você cresceu, né? Teve a oportunidade de aprender o Espiritismo, isso é uma alegria, né? Agradecemos nossos irmãos que nos encantaram aqui com esses momentos, né, de tanta harmonia através da música. Que Jesus possa sempre abençoar o trabalho de vocês. E que Jesus abençoe cada um de nós de forma especial nessa tarde. Agradecimento à Laudelina lá, ó.
Ela veio Adelina. nosso médio de transporte e a nossa irmã Socorro também de Muito obrigada, Caldas. Socorro. Adelina já deu um abraço nela. Obrigada pela presença. Obrigada por estar nos auxiliando. Muito importante, né, essa cooperação entre os irmãos, entre as casas por irmãs. Muito obrigada. E nesse momento eu convido a cada um aqui presentes para que possamos todos nós elevar ao máximo possível os nossos pensamentos, nos colocando em uma posição confortável, mas deixando os nossos sentimentos se elevarem, buscando a presença do Mestre Jesus, já sentidas aqui, através de tanta harmonia, nesse momento da melodia. Pai Todo-Poderoso, amigo e Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Mãezinha, Espírito de pureza e leal, Eurípides Barçanufo, nosso patrono, e demais irmãos que se fazem presente por acréscimo da misericórdia de Jesus. É com muita humildade, mas também com muita alegria e gratidão, que desejamos iniciar esse momento, nosso primeiro seminário, Senhor, onde o Senhor nos concede a oportunidade de aprender um pouco mais com esse irmão que vem nos trazer os esclarecimentos, as orientações, para que possamos, dessa forma, ter maior facilidade para colocar em ação o nosso trabalho enquanto medianeiros, ainda um tanto imperfeitos, Senhor, mas que é uma tarefa que nos auxilia no nosso crescimento espiritual. Então, nos abençoa, Senhor, nos prepare para recebermos os ensinamentos. Agradecemos por essa casa, onde já tivemos a oportunidade de aprender tantas lições de crescimento, onde recebemos tantas bênçãos em meio a tantas dificuldades. A sua luz sempre presente conosco, Senhor. E, mais uma vez, sei que o Senhor derrama as mais puras energias nesse ambiente. Então, que possamos estar em harmonia para recebermos os ensinamentos e que possamos fazer deles o melhor aproveitamento possível. Que a tua luz e a tua paz invada os nossos corações, nos preencha, Jesus, para que dessa forma possamos ser sempre instrumentos da tua vontade. Nos abençoa. Obrigada por toda luz, pela equipe espiritual aqui presente, e que tenhamos uma tarde de muitas bênçãos. E é em teu nome, Mestre, que humildemente pedimos a permissão para iniciar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, graças a Deus. A honra falar com você. Pode desligar esse, Mira. Excelente tarde a todos. Nós somos profundamente gratos pelo convite, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Conversei com os mentores da casa agora. Até 10 minutos de cochilo está liberado. Não perde golosória. Mais que isso, aí a gente começa a perder golosória, viu, gente? Então só 10 minutinhos por pessoa.
Bom, nós estávamos aqui diante da música e a gente sabe que com as palavras a gente não consegue alcançar com a oratória o que a música nos proporciona. E eu assisti algumas cenas muito bonitas de espíritos familiares. Não estou falando de um, dois, não, estou falando de dezenas de espíritos familiares próximos de muitos que estão aqui sentados, possibilitados aqui por esse momento. Talvez nem sempre possam visitar os nossos lares, alguns pela condição ainda recente do desencarne, mas se aproximaram de muitos aqui presentes. Deixou uma vozinha, deixou uma mensagem dizendo assim, que ela não teve a oportunidade de estar aqui, mas se ela soubesse o que ela estava perdendo, ela teria estado. Por todas as possibilidades. E ela deixa uma mensagem assim, pedindo para que o esforço de virem os parentes próximos é muito importante, porque possibilita esse reencontro. Não é só isso que nós pudemos ver. Eu não costumo ficar falando antes de palestra, mas eu fico muito sensibilizado. Mas Chico Certo Feita falou para Dona Terezinha assim: Dona Terezinha, a senhora está fazendo o evangelho lá? Falou, estou. Falou, e está chamando seus vizinhos? Falou, estou chamando. Começou a encher o apartamento dela no Rio de Janeiro, já a pessoa ficava sentada nas escadas. Ela falou, e você tem visto Paulo? Falou, Paulo, Chico? Não estou lembrando de nenhum Paulo, não. Ela falou, qual Paulo é esse? O Paulo de Tarso, o apóstolo. Ele falou, Chico, eu não tenho visto. Pois ele está frequentando o evangelho no lar na sua casa. Então, já vindo para cá, nós sentimos a presença de muitos espíritos. Eusébio Paladino, comentei com a Júlia no caminho. Talvez nem todos conheçam, mas médium fantástica na Itália. Nós não vamos citar outros espíritos. À vontade. Professor Eurico de Barcelona. Perguntei para a Júlia se dá comunicação por vezes aqui, mas marca sua presença com constância. Entre outros, Jerônimo Mendonça e assim tantos outros. Mas vamos lá, existem diferentes formas de categoria de mediunidade. Primeiro, médiuns de prova e médiuns missionários. Quem são os médiuns de prova? Quem são os médiuns missionários? Médiuns de prova são aqueles médiuns que vêm com muitas fragilidades morais, muitas necessidades de reajuste com a lei divina e grandes débitos provenientes do passado, recebem a mediunidade como uma forma de potencializar os acertos. Através da mediunidade cria-se a necessidade de um compromisso e quando a gente se afasta dela, os processos obsessivos eles se aproximam e a gente sente a necessidade de retornar ao grupo espírita, às atividades que elevam a moral. Aqui não necessariamente as atividades espíritas, porque a gente sabe que toda atividade que esteja no sentido da elevação moral, ela traz um certo conforto e um antídoto, vamos assim dizer, para as obsessões. Mas especialmente para nós espíritas, nós encontramos médiuns de prova que possuem um compromisso específico com o espiritismo.
Então a gente aprende isso lá no livro Os Mensageiros, onde a gente encontra espíritos que passam, todos os médiuns passam por núcleos de estudo, o núcleo dos mensageiros, por exemplo, no nosso lar, onde ali a gente aprende um pouquinho sobre a mediunidade. Por isso eu estou aqui na condição de superioridade de conhecimento, porque tudo que eu vou falar aqui a gente já estudou lá no plano espiritual. A gente só vai relembrar. Então, alguns vêm com a necessidade da fala, com a tarefa da fala, outros vêm com a necessidade da tarefa mediúnica, mas alguns de nós vêm com a necessidade da tarefa mediúnica específica dentro do Espiritismo. E quando nos afastamos, nós vemos essa mediunidade um pouco cerceada ou um pouco dificultada. Então, eu não vou citar nomes, mas teve um médium muito próximo de Chico, ele psicografou livros em conjunto dentro da obra de André Luiz, todo mundo já deve saber quem é, e ele teve um caminho dentro do Espiritismo e uma mediunidade fantástica. O livro Evolução em Dois Mundos era trazido um capítulo pelo Chico, um capítulo por ele, Mecanismo da Mediunidade, e tantas outras das obras científicas mais difíceis trazidas pelo Chico. Quando esse querido irmão se afasta da sua mediunidade de prova e escolhe caminhos dentro do espiritualismo que são belíssimos, e existem aqueles que vêm com compromisso dentro do espiritualismo e não com o espiritismo, cada um dentro do seu compromisso e a sua consciência, indicando qual é o dever de cumprimento dessa tarefa. Então, quando ele se afasta dessa tarefa, ele continua sendo um espiritualista até o fim de sua vida, mas as suas contribuições são muito pequenas e quase apagadas. E em poucos anos dentro do Espiritismo, a sua contribuição foi gigantesca. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser espírita. Tem gente que tem que ser judeu, tem gente que tem que ser protestante, tem gente que tem que ser católico, tem gente que tem que ser da Umbanda, tem gente que tem que ser do Candomblé, tem gente que tem que ser da Quimbanda, porque fora a caridade não há salvação. Mas alguns de nós vêm com compromisso na doutrina espírita. E o afastamento da doutrina espírita para médiuns de prova pode trazer uma série de perturbações morais. E essas perturbações morais muitas vezes fazem a gente criar grandes débitos. O livro Os Mensageiros, em suma, vai falar sobre isso. Agora, quem são os médiuns missionários que eu citei? Médiuns missionários são aqueles espíritos que já estão em condição de elevada envergadura moral, possuem ainda a necessidade de evolução em alguns caminhos, tanto na moral, no intelectualismo, mas vamos assim dizer, para nós, estão tão lá na frente, como o professor Eurípides Barçanufo, como o Chico Xavier, como o Peixotinho, como alguns desses grandes vultos que nós conhecemos dentro do Espiritismo. São médiuns que vêm com uma tarefa e com uma condição onde eles não encontram a obsessão como parte de suas vidas. Então a mediunidade, ela exige sacrifícios, mas esses sacrifícios são tão espontâneos, são tão naturais, que a gente olha para esses espíritos e fala: meu Deus, quanto tempo para eu chegar aí? Milênios. E realmente são milênios, porque o que nós estamos fazendo hoje, esses espíritos fizeram talvez há 2000 anos atrás, entregando as suas vidas em favor do cristianismo primitivo, como o caso do professor Eurípides Barçanufo, que esteve encarnado ao tempo do final do cristianismo primitivo, e ali, tendo sua última encarnação nas Gálias, nós vamos encontrar a atual França, nós vamos encontrar ele como escravo Rufus, e colocando a sua família numa cena que eu conto bem rapidamente, não é esse o caminho do laboratório, onde ele é desafiado a ou abjurar o Cristo ou ser martirizado. Ele escolhe então a fidelidade com Cristo, mas o Senhor dele
Não contente com apenas matar ele, traz as filhas e a esposa e fala: antes de você morrer, você vai saber que elas vão ser vendidas. E eu vou te dar a última oportunidade de abjurar. Elas vão ser vendidas como escravas, o pior de todos os mercadores. Eu vou colocar o preço mais baixo, para que qualquer um possa comprar e que elas possam ter uma tarefa muito difícil. Então o escravo Rufus fala: não, eu não abjuro, eu não digo ave César, mas digo ave Cristo. Isso está descrito no livro Ave Cristo, psicografia de Emmanuel, a história do escravo Rufus. E ali então ele ouve as suas filhas dizendo: abjura, papai, abjura. Elas são vendidas. O escravo fala, o senhor que comprou elas fala: eu quero humilhá-lo. Fala algo que ele vai morrer muito preocupado. Ele chega no ouvido do escravo Rufus e diz: sou cristão. Suas filhas e sua esposa terão um lar em minha terra. Pode morrer tranquilo. Então quem é um espírito, um médium missionário para nós? É um espírito que já passou por isso. Ele já está disposto, ele já passou pelas provações que para nós não é mais pedido assim: olha, Júlia, você vai para o centro, mas no final a polícia vai te prender e talvez você vá para a fogueira amanhã à tarde. Então a gente pode vir, pode exercer as faculdades mediúnicas. O que está sendo pedido como sacrifício, que para esses, por tantas vezes foi a própria vida, para nós, é abrir mão dos muitos, dos excessos. É abrir mão de toda a sua vida. São só alguns dias na semana, abrir mão de algumas paixões que talvez estejam nos escravizando, para que nós nos tornemos senhores dela. Isso é a mediunidade de prova. E por incrível que pareça, eu tenho falado um pouco sobre isso. O pagamento é o mesmo. O que o professor Euripides Barçanufo recebeu há 1700 anos atrás, quando ele desencarnou como mártir, um dos últimos mártires do cristianismo primitivo, é o mesmo pagamento que você vai receber se você conseguir chegar até o final da sua encarnação, cumprindo o seu dever de médium, de dirigente da casa espírita, de trabalhador da casa espírita. E quem falou isso não é mal, não é Jesus. Os trabalhadores da última hora. Falaram: o pagamento de quem chega por último e trabalha nas últimas horas é igualzinho o pagamento que recebeu o apóstolo Mateus, o pagamento que recebeu João Evangelista. Então, se a gente conseguir só vencer esse pouco, que na verdade para nós é muito, pela nossa condição ainda de médiuns de prova, a gente recebe o mesmo pagamento. Tá bom ou não tá, gente? Sério, é justo para eles? Para nós a proposta é boa, né? Para nós a proposta é boa. A gente trabalha 50, 60, 70, 80 anos na mediunidade. E aqui eu não estou falando de mediunidade ostensiva, necessariamente. A dificuldade maior é para os médiuns ostensivos, mas eu estou falando sobre outras duas formas de mediunidade. Primeiro ponto: médiuns missionários, médiuns de prova. Agora nós vamos falar médiuns ostensivos e médiuns não ostensivos. Então, quem aqui é médium ostensivo? Tem só um, só o Júlio. Olha só, em primeiro lugar, só duas médiuns ostensivas? 3? Só 3 médiuns ostensivos, gente? Só 3 mesmo? Ninguém mais vê espírito, ouve espírito, sente espírito, recebe mensagem no microfone. Então levanta a mão aqui. Tem isso. Só isso, gente. E quem aqui fala assim: eu sou médium, mas não sou ostensivo? Todo mundo. André Luiz fala: a faculdade mediúnica está tal qual a capacidade de respirar. Você está respirando, você está como médium. Talvez você não tenha uma tarefa mediúnica, mas você está lidando com mediunidade 24 horas por dia. Mas eu sou uma pedra. Eu uso muito isso.
Eu sou uma porta de fundo. Mas eu sou uma pedra, não tem problema. A faculdade mediúnica está tal qual a capacidade de respirar. Todo mundo é médium. Absolutamente todos que estão aqui, inclusive os desencarnados. Inclusive aquela gatinha que passou aqui, que tem a galinha preta, porque Kardec escreve sobre a mediunidade dos animais. Então não significa que ela vai receber uma psicografia na reunião mediúnica próxima, mas significa, por vezes, uma vez nós estávamos na casa de um amigo, e nós conversando, às vezes se aproximava algum espírito, e o gatinho saía, e sentava e ficava olhando, e aí eu falava, a gente conversando, e eu falava, e aí uma pessoa falou, eu já sei quando é que tem um espírito próximo a você. Eu falei, quando? Quando o gato senta do seu lado e fica te olhando. E era verdade, todas as vezes o gatinho tinha a possibilidade de obter percepção dos espíritos por conta da presença de um médium ostensível. Ele libera fluidos e o animalzinho consegue enxergar os espíritos. Então, se o gatinho tem a possibilidade de perceber o mundo espiritual, e quem convive com os animais percebe isso de maneira assim no dia a dia, imagine nós. Então, médiuns ostensivos são aqueles que vêm com uma tarefa, com uma proposta. Qual é essa proposta? Trabalhar na reunião de desobsessão? Não. Pode ser também. Mas psicopictografia, a mediunidade através da pintura de imagens, quadros, uma mediunidade belíssima que traz grandiosas contribuições. A faculdade mediúnica de cura, que essa exige muita dedicação, uma dedicação da vida para a mediunidade. Nós vamos encontrar os médiuns psicofônicos trazendo essa possibilidade de assistir espíritos sofredores nas reuniões de desobsessão. Nós vamos encontrar os médiuns psicofônicos que trazem mensagens de esclarecimento de mentores. É uma mediunidade específica dentro da psicofonia. São médiuns que têm capacidade de sintonizar com muitos mentores. Então, quem já leu o livro Instruções Psicofônicas, é um livro que o Chico dava essas mensagens nos finais das reuniões. Isso foi gravado. Um dia Arnaldo Rocha acha esse gravador e falou, vou publicar. E ali são as mensagens que são trazidas através da psicofonia, não voltada para uma reunião de desobsessão. Médiuns psicógrafos que trazem livros como Ivone Pereira do Amaral, esse espírito que trouxe Memórias de um Suicida, um livro que Chico dizia que se perdessem todos os livros da doutrina espírita e ficasse só esse, estava bem, estava ótimo, porque ali tem a doutrina toda. Então, livros como tantos outros, cartas consoladoras e assim por diante. Qual é a mais importante de todas as mediunidades? De todas essas mediunidades de efeitos físicos, materialização de espíritos, transporte de objetos, qual é a mais importante de todas essas? Isso é fácil. Nenhuma é mais importante que a outra. Porque quem pode dizer que alguém que perdeu um parente próximo e recebeu uma carta consoladora e pensava no suicídio e modifica a sua vida, teve menos valor do que alguém que foi curado de um câncer? Ou de alguém que estava passando por obsessão, também com pensamento suicida, e foi assim auxiliado? Quem pode dizer qual dessas faculdades mediúnicas é mais importante do que outra? Nós criamos uma condição no movimento espírita, porque o espiritismo não é assim na sua essência, o movimento espírita se tornou isso. Nós criamos uma condição de priorizar as reuniões de assistência aos espíritos sofredores. Só que a gente passou a priorizar tanto isso, que não é o caso daquilo que eu perguntei antes, que em reuniões, algumas reuniões, espíritos superiores não podem falar. Então a gente viaja, às vezes fazendo palestra, e o pessoal fala, olha, se tiver mensagem do mentor, pode passar. Porque a gente não ouve o mentor tem 10 anos. O que
vocês estão fazendo com os médios de vocês, que não estão ouvindo o mentor da casa tem 10 anos? Que o mentor está aqui. Por que ninguém está sintonizando? Então, às vezes a pessoa recebe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e o povo cai matando. Você acha que o Bezerra ia estar aqui? Claro que ia estar aqui. Ele podia ir para outro planeta, escolheu não ir para ficar junto com a gente. É claro que ele está aqui. Ele está cumprindo a tarefa dele, é óbvio que ele está aqui. Não há dúvida nenhuma que ele está assistindo quem trabalha no bem. Ah, mas ele tem tanto lugar para estar, mas ele tem ubiquidade. Ele está em 10 lugares, ou 100 lugares, ou 1000 lugares ao mesmo tempo. Qual é a dificuldade? O Espírito passa mensagem, muitas vezes, por radiofonia. Ele está lá longe. Ele está passando mensagem através do pensamento. Ele não precisa nem estar presente. Então, nós criamos, no movimento espírita, alguns paradigmas. Receber espírito superior é um paradigma. Será que é um espírito mesmo? Será? Eu acho que não. Mas aquela Bruna, nossa, você sabe o que aconteceu na vida da Bruna 6 meses atrás? A gente vai fazer uma fraterna, né? Uma fofoca fraterna. Atualização de dados. A Bruna fez isso e aquilo. Não, o Dr. Bezerra não ia falar para ela. Não estudou nada de mediunidade. A faculdade mediúnica é orgânica. Não está condizendo com a moral. Eu posso ser um zero à esquerda e receber espíritos altamente superiores. Então vou contar uma história para vocês. Perguntei para um amigo que está aqui, não vou contar nome, vai ser, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Perguntei para um amigo, fui agora no congresso de Goiânia, e o anjo, né, a pessoa que fica te acompanhando para levar para palestra, para não perder o horário, para te levar para almoçar. Ele era um agente penal, policial penal, trabalha em presídio. Eu falei, cara, você tinha que estar falando lá em cima e não a gente, porque a tua condição evolutiva é muito maior. Eu fiquei impressionado assim, com as histórias que ele contava, com os livros espíritas que ele leva. E eu falei, sabe aquele médium falido do estado de Goiás, que foi preso nos maiores escândalos? Você tem notícia dele no presídio? Ele falou, cara, um amigo meu contou que ele ficou no presídio quando estava preso, que são células individuais, segurança máxima, e começou a passar mal alguém no corredor. Ele virou e falou para o policial penal, falou, olha, eu posso ajudar ele com a minha mediunidade. O cara está preso com todos os crimes, vamos assim dizer, inadmissíveis para nós, para a sociedade. E ele vira e fala isso. O agente penal era espírito. Ele falou, tá bom. Ele sai da cela e vai até a outra cela. Cura o rapaz na frente dele. Olha que coisa. Cura está escrito em revista espírita. Não é feita por espírito inferior. É feita por espírito superior. Espírito familiar não faz cura. Quem faz cura é espírito que tem fluido de alta sublimidade, alta evolução, fluido muito sutil. Então, peraí, um espírito de alta envergadura se aproximou desse médium que cometeu crimes para ajudar outro. Ué, ele se aproxima de você. Porque o Chico, quando foi lá no Carandiru, ele chegou e falou, quantos somos aqui? Aí perguntaram, Chico, quem são os presos? Um de nós que foi descoberto. Talvez a gente não esteja cometendo crime agora, talvez até esteja, mas um de nós que foi descoberto. Então, a gente não está em condição de superioridade, não é por essa razão que os espíritos se aproximam. Faculdade mediúnica é orgânica. Existe uma condição de onde o devotamento, a melhoria moral constante no dia a dia faz com que espíritos superiores se aproximem em função de que necessitam de instrumentos dedicados. Ali era um instrumento único a ser usado, mas era ruim, não tem problema.
Então, vou dar um exemplo, assim, está lá no pasto hoje de manhã. Mentira, que foi verdade. Caiu um bicho lá, um boizinho caiu lá no buraco e tinha uma corda para tirar ele. Ou a gente tirava com a corda, ou ele ia morrer. Tinha um trator, uns 30 quilômetros de distância, mas ele ia morrer. Aí ele fala, não, vamos lá buscar o trator. Quando volta o trator, então foi morto. Então usa a corda mesmo para socorrer o boizinho. Qual é o instrumento que você tem? Que os espíritos têm? É a gente. É a gente mesmo. Então, médiuns de prova que estão passando por dificuldades e desafios, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, está no caminho de 100% de acerto. Os espíritos vão se aproximar, virão espíritos superiores, eles vão querer dar mensagem, por quê? Porque eles estão tudo ao nosso lado. O tempo todo ao nosso lado. Estou lembrando aqui de uma história que aconteceu essa semana. A gente estava viajando e eu fui mergulhar. Eu fiz uma prece com o espírito amigo. Falei, Zé Grosso, me dá uma força. Vou mergulhar. Se acontecer alguma coisa embaixo do mar, você me ajuda? Você está sempre me ajudando. Ele falou, meu filho, tem espírito melhor para você chamar para descer debaixo da água. Chegamos na reunião mediúnica e o espírito fala, olha, falou para a Júlia, fala para o médico, quando for fazer essas coisas, nem pensar em mim. Eu sou do sertão, eu gosto de ficar em cima da terra, não embaixo dela. Então, eu só estou querendo dizer, eu estava num momento de lazer, eu fiz uma prece para o espírito, na hora ele me respondeu. Não foi 10 minutos, não foi 5. Ele estava ao meu lado. Por quê? Porque precioso instrumento não. Porque ele sabe que se ele estiver do nosso ladinho, a gente é capenga e cai mesmo. Então eles procuram estar ao nosso lado para nos ajudar. Então, o que a gente falou? Médiuns ostensivos e médiuns não ostensivos. Os médiuns não ostensivos possuem tarefa menor. Ou seja, quem não tem aquela mediunidade, a tarefa da psicofonia, da psicografia, da psicocriptografia, da materialização, da cura, o que quer que seja. Eu estou só na mesa mediúnica, sentado. Sustentação. Ou eu nem participo da mesa mediúnica. Eu estou abrindo a porta do centro. A sua tarefa é menor? A sua tarefa não é menor. E o seu desafio talvez não seja tão ostensivo. E eu acho que é mais perigoso, porque ele é mais silencioso. Então eu vou contar a história de 2 sustentadores da nossa reunião mediúnica. Então, médium de sustentação é aquele que fica fazendo prece para segurar o ambiente superior quando chegam espíritos de vibração muito inferior. Então a gente conta com esses encarnados. Bom, estávamos lá, veio um espírito de muita dificuldade, uma vibração terrível. E eu saio do corpo e eu assisto a reunião mediúnica de fora. Médium, sonâmbulo, inconsciente. E eu vejo toda a reunião mediúnica. Às vezes eu volto lembrando, às vezes não. Aí eu, olhando assim, essa vez eu voltei lembrando. Eu olhei por um médium de sustentação, ou seja, nada de ostensividade. O corpo dele parecia, eu falo, não sei se vocês já conheceram o X-Men. Parecia um dos personagens do X-Men. Era todo luz. Todas as células dele eram luz. E aquela luz emanava tão forte em mim como médium que aquilo acalmava as vibrações daquele espírito altamente endurecido. Ele é menos importante que o médium que está dando a comunicação? Ele tem igual importância. Na mesma reunião, nós temos uma amiga muito querida que ela tem formiga na cadeira, porque ela se intrometia no diálogo mentalmente, só que o espírito, o pensamento, ela fala. Ela fazia uma bagunça. E a gente vivia tendo que conversar com ela. Olha, minha amiga, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. Uma dificuldade, vamos assim dizer, para se encontrar na tarefa.
Quem ficou na tarefa, quem saiu da tarefa? Essa que tinha dificuldade é uma das melhores trabalhadoras. Abriu uma mediunidade dela, de evidência em meses. Agora está recebendo espírito. E é uma mediunidade de cura, é uma mediunidade impressionante. E o outro, que era bonzinho, recatado, doce, foi embora. Nunca mais foi visto. Por quê? Porque ela, diante de tantas dificuldades, ela via o que ela tinha que superar na vida dela. Então, a gente tinha que chegar e conversar, falar, minha amiga, é isso, olha aquilo. Eu falava, não, tá bom, eu preciso de me esforçar. Ela falava, às vezes eu fico com raiva sua, mas dura um dia. No dia seguinte passa a raiva. Mas eu fico na hora e fico com raiva, amor. Mas eu gosto que você me fala. Então a gente conversa e fala. O outro não precisa falar nada. Entrava quieto, sentava-se, mudo, não faltava nunca. Quando faltou, foi para sempre. Então, qual é a questão do médium não ostensivo? Que muitas vezes, diferente do médium ostensivo, que começa a sentir, vai dormir, olha do lado e fala, eita, nós, vou dormir nesse quarto. Estou vendo, estou sentindo, preciso fazer uma prece. O outro às vezes nem precisa fazer prece, porque não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não estou nem aí. Só que esse também nem aí vai fazer com que a gente se afaste mais rapidamente da nossa tarefa da casa espírita como um todo. E a tarefa de abrir a porta, que eu usei aqui, era a tarefa de Fabiano de Cristo, reencarnação do Padre José de Anchieta, um espírito de elevadíssima nobreza. Quem já leu Obreiros da Vida Eterna, vai sair agora no filme Nosso Lar 3, no ano que vem, contando sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Lá tem a casa transitória Fabiano de Cristo. A gente vai entender qual é a tarefa desse espírito que trabalha nas zonas mais profundas do umbral, com uma casa que é uma colônia que ela vai mudando de lugar para ir resgatando espíritos. Qual que era a tarefa dele no convento? Porteiro. Olha só, né? Tem uma pessoa vivinha aqui pertinho, no Uberaba, que ela chama Dona de Norá. Dona de Norá, ela era cozinheira do Chico. 40 anos. Virei para ela e falei assim, Dona, ainda falei para a filha dela, falei assim, eu já sei a resposta, mas vou perguntar porque eu quero ouvir. Quantas vezes a senhora faltou no trabalho? Nos 40 anos da mata do Chico. Ela falou, quando eu quebrei a coluna, eu faltei. Eu tinha que ficar 3 meses. Mas eu só fiquei 2, porque eu tinha que voltar ao trabalho. Mas teve um dia, então em 40 anos ela quebrou a coluna, precisou ficar 3 meses, tirou o colete e falou, não aguento mais, preciso trabalhar com o Chico. Tirou e ficou 2 meses só que ela faltou, ou seja, não faltou. Ela falou, teve um dia, eu acordei 5 horas da manhã, fui para o Chico, fiz o almoço, fiz o que tinha que fazer lá na casa do Chico. Minha filha ia casar. E aí eu fui para o casamento da minha filha, lá no cartório. Terminou, era 10, 11 horas, eu voltei para a casa do Chico. A hora que eu cheguei, estava o Chico bravo. De Norá, vem aqui. Eu nem imagino o Chico bravo, mas ele era bravo. Né? Quando eu tinha que ser, ele era muito bravo. De Norá, vem aqui. Nunca mais na vida você faz isso. Pode nascer, pode morrer, pode casar. O teu compromisso. E ela falou assim, que compromisso? Eu não fiz esse compromisso. Era de estar todos os dias trabalhando no centro ao meu lado. Foi eu que fiz esse compromisso. Ela não entendeu que era do plano espiritual antes de encarnar. Quem é esse espírito? Alguém já ouviu falar da Dona de Norá? Acho que a maior parte de nós não, né? Sabe por quê? Ela é tão evoluída que Emmanuel diz, os espíritos mais evoluídos têm a capacidade de passar despercebido aos olhos dos homens. Ele fala disso quando ele comenta José da Galileia, o pai de Jesus. O que a gente sabe dele? Nada. Era carpinteiro. O que mais? Bacana. Mas quem é esse espírito? Ele é tão evoluído que a gente não enxerga ele. Então, quem é uma Dona de Norá?
cozinheira do Chico. Mas qual que era a função dela? Sustentação do trabalho do Chico. Olha que loucura. Então, eu sou médium ostensivo ou sou médium não ostensivo? O compromisso é o mesmo, a disciplina é o mesmo, não faltar é o mesmo, estar sempre disposto, procurando com boa vontade, servir. E aqui é a grande questão, boa vontade. Nos domínios da mediunidade, espiritual-nos, André Luiz, junto ao benfeitor Alves, vão escrever esse livro e vão contar lá no primeiro capítulo, segundo capítulo, psicoscópio, que ele entra com um aparelho e que ele consegue enxergar a vibração das pessoas na sala mediúnica. E ele começa a olhar aquela vibração das pessoas e fala: meu Deus, quem são esses? Iniciados para a doutrina espírita, seja espírito, mas todo mundo missionário? Tinha 12. Foi todo mundo missionário, 12 aqui. E Alves responde para André Luiz: não. A coisa boa de André Luiz, de estudar André Luiz, é que ele pergunta quem é gente, com quem entende. Ele chega e fala: o que é isso? E aí os benfeitores explicam para eles. Não, esses não são missionários. Eles estão imbuídos de boa vontade. E ali ele transcorre sobre boa vontade. Ele vai falar: a boa vontade de trabalhar, de servir, coloca qualquer um de nós na condição onde nós entregamos o pouco que a gente tem. E como os espíritos gostam muito de dizer, a gente entrega migalhas e Jesus multiplica o pão. A gente entrega réstias de luz e eles fazem a gente parecer um sol para os espíritos necessitados. Então, boa vontade, segundo ponto aqui. Para quem? Para médiuns ostensivos? Para todos. Para absolutamente todos. Então eu vou trazer aqui a história de um médium, que eu adoro falar dele. Ele é pouco falado no Espiritismo, mas Chico o tinha como seu companheiro de mediunidade. Para ser companheiro de mediunidade do Chico, tem que ser nobre, muito nobre. Quem conhece Peixotinho? 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Peixotinho, ele nasceu no Ceará, Pacatuba, é do ladinho de Fortaleza, hoje na grande Fortaleza. Família muito pobre. Isso começo do século XX. E ele, com muitas dificuldades, com a mediunidade sempre muito aflorada. Um dia ele foi para uma festa de São João. Chegou na festa de São João, tinha um valentão lá, um rapaz que era conhecido, que batia nos outros. E ele chamou o Peixotinho, franzininho desse tamanho assim, miudinho, e falou: vem cá, entrega para mim esse bilhete para a menina ali. O Peixotinho pegou o bilhete, abriu o bilhete e botou uma barata dentro. Fechou o bilhete, entregou o rapaz para a menina. Quando a menina abre aquele cauê, a barata pula. O valentão quis fazer o que com o Peixotinho? Bater no Peixotinho. Quando ele foi bater no Peixotinho, o Peixotinho foi tomado por uma raiva muito grande e ele bateu não sei quantos daquele tamanho. No meio da briga, ele desaparece. Ele vai aparecer 10 quilômetros depois, em uma praia, desacordado. Quando ele aparece nessa praia desacordado, nem ele matou. Fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele fica preocupado, ele fala assim: quando ele ouve o que ele tinha feito, ele fala: eu brigar com esse tanto de gente? Não. Ele se tranca no quarto dele e fala: não vou sair, se eu não controlo meu corpo, não vou sair do meu quarto. Se trancou lá. Só que ele entrou em catalepsia. Ele entrou em estado de morte, zero sinal vital. Como o Ivone Pereira do Amaral teve, como alguns médiuns de efeito físico têm a catalepsia comum nas suas vidas. Ele ficou sem sinal vital nenhum. Foi dado como morto, chamaram o médico, morto.
está morto, vamos enterrar. O pai dele falou, não vai enterrar meu filho. Meu filho estava bem até ontem, acordou morto, sem ter nada. Não vai enterrar. Ele falou, não vai enterrar, não vai enterrar. E ele no caixão. E o velório rolando. Não, chegou na hora de enterrar. Não, vamos ficar mais um dia aqui. No meio desse segundo dia que ele estava lá, o Peixotinho saindo no caixão. Aí saiu a notícia nos jornais. Saiu a notícia, a grande notícia, que o defunto levantou no seu próprio funeral. Bom, quando se vê aquilo, ele levantou, mas ele perdeu o movimento das pernas. Ele voltou só. Então o que aconteceu na catalepsia? Tecnicamente, ele deslocou todos os centros de força e ele foi a tal distância do corpo que o seu corpo, médios de efeito físico, conseguem fazer isso. Entra em estado zero respiração, zero batimento cardíaco. Quando ele voltou só a alguns centros de força. Os responsáveis pela locomoção não retornaram. Então ele não andava. Só que naqueles dias tinha um espírita chamado Major Viana de Carvalho. Ele, um grande orador, foi um dos maiores oradores espíritas da história do Brasil. Ele viu aquela reportagem e falou, vou até o caso do Peixotinho. Lição número 1 para nós espíritas. Não precisa ficar esperando as pessoas chegarem aqui. Quando a gente souber que tem alguém com necessidade, monta um grupo de visita aos lares e vai fazer evangelho no lar na casa das pessoas, vai visitar quem está passando por depressão, fazer evangelho durante 3 semanas, 4 semanas, pelo tempo necessário. Porque o que Major Viana de Carvalho fez com o Peixotinho deu ao Espiritismo a história de um dos maiores médiuns que nós pudemos ver nesse último século. Bom, Peixotinho então recebe a visita, ele fala que é espírita. O que o pai de Peixotinho fala? Demônio não entra aqui em casa não. Espírita, nem é pau. Não vai entrar aqui. E Peixotinho falou, então eu vou com ele. Aí a estrada de Damasco da vida de Peixotinho. A boa vontade dele de ser curado do seu propósito. Foi curado bem rapidamente, voltou ao movimento das pernas, só por passo, água fluidificada, união, evangelho. Aprendeu a lidar com a mediunidade. Se tornou um grande trabalhador, entra para o exército brasileiro, é transferido lá para Macaé, Rio de Janeiro. Macaé, no Rio de Janeiro. Lá ele começa o seu trabalho com a materialização de espíritos. Materializaram espíritos. Vocês viram a fala de Zé Grosso agora? Zé Grosso foi revelado ao espiritismo através da mediunidade. E Peixotinho era um obsessor. Zé Grosso era um obsessor do bando de Lampião. Ele estava obsediando uma menina que estava quase morrendo. Peixotinho foi assistir a essa menina, junto com o grupo mediúnico, que ele deu comunicação. Se tornou um grande amigo, não do movimento espírita, não do Peixotinho, mas de todos nós. Um espírito que ele é de uma amorosidade incrível. Era do bando de Lampião. Ele morreu como? Ele morreu porque ele viu que o bando de Lampião cometia barbaridades, viu que aquela não era a justiça que ele queria, começou a avisar as cidades que o bando de Lampião invadia. Ele foi descoberto pelo Lampião, o Lampião furou os olhos dele, deixou ele no mato e morreu de infecção generalizada na caatinga. Então, depois disso ele fica perambulando, vai obsediar, vai para a escola de divulgador, vai se tornar um espírito obsessor, é resgatado quando ele encontra o amor de Peixotinho. Acabou. É um espírito que tem uma evolução como Paulo de Tarso teve na Terra e tem desencarnado. É um espírito com amorosidade. De uma dedicação. É uma coisa impressionante. Ele gosta muito de média de efeito físico. Então ele materializa as mãos, materializa inteiros. É grosso, ele é desse tamanho. Isso é grosso, porque ele é desse tamanho. E ele trabalha no bem. Sheila, quem vai falar de Sheila? Irmã Sheila, enfermeira Sheila, foi revelada na reunião do Peixotinho também. Então, manifestação
manifestava-se um espírito chamado O Metralhado. E ele contou a história dele, falou lá na Segunda Guerra Mundial, era os dias da Segunda Guerra Mundial, 1940 e pouco, década de 40, início da década de 40. O espírito falou: olha, eu tenho uma irmã que me falou assim: nunca mate um inocente, você vai para a guerra, você vai lutar, pode defender seu nacionalismo. Ele era alemão, Rodolfo, mas não mata um inocente. Colocaram 6 judeus para ser metralhado e falaram da metralhadora, com a metralhadora dele, falou: pode matar os 6. Ele falou: não, inocente eu não vou matar. Você não vai matar, você vai morrer. Ele falou: então pode pegar a minha metralhadora, eu vou morrer. E ele foi, o melhor amigo dele, metralhou ele, e ele começou a manifestar na reunião do Peixotinho. Ele falou: olha, eu tenho uma irmã encarnada. Dia tal, a Força Aérea Britânica vai fazer um ataque na nossa cidade. Vai cair uma bomba na minha casa, onde a minha irmã, que é musicista, Sheila, vai estar ali. A bomba vai cair na minha casa, mas eu preciso de muita ajuda de vocês para ela desencarnar. Vocês podem estar aqui tal dia fazendo prece para que ela desencarne? O pessoal falou: tá bom. Todo mundo começa a fazer prece, o Rodolfo se manifesta. Depois de algumas horas ela ficou presa nos escombros. Depois de algumas horas ela morre. Ele fala: pronto, graças a Deus, conseguimos o que a gente queria. Minha irmã desencarnou, ela está bem no plano espiritual. Próxima reunião que acontece, manifesta a Sheila. Passa a se materializar nas reuniões de Peixotinho, uma benfeitura também, de uma evolução, de um cuidado, trabalha junto com os Zé Grosso. Os dois são quase que inseparáveis no plano espiritual. Então é um espírito que vem já numa condição muito elevada. Só para contar assim, chegava a manifestar, a materializar 5, 6 espíritos diferentes. O que é a materialização? O espírito vem que nem eu estou aqui, toca nas pessoas. Só que o Peixotinho, ele materializava luminosamente. Então o espírito, você olhava, você via ele totalmente luminoso. Quanto mais evoluído, mais luminoso ele aparecia. Só para vocês saberem quem materializou lá. Clarencio, o ministro do nosso lar. O espírito não tem nem mais forma humana, de tão evoluído. Eles estão um dia, um monte de espíritos cheios, vários espíritos materializados na sala, cuidando dos doentes. De repente uma luz sai de dentro da cabine. Aquela luz era tão forte que começa a chover flores na sala toda. Toda a sala chovia flores. E os espíritos, ministro, eles ficaram surpresos, porque não estão acostumados a ver Clarencio nem lá no nosso lar. E ele se manifestou pela mediunidade de Peixotinho. O que eu preciso para ser um médium desse? Dentro da psicofonia, da materialização, da vida que Peixotinho teve. Como que era a vida de Peixotinho? Então, uma das filhas de Peixotinho, a Alcione e a Marisa, são nossas amigas, elas frequentam a nossa casa vez por outra. E a gente conversa com elas e fala assim: como que era a sua casa? Minha casa são 3 cômodos, eram 3 cômodos pequenos. Elas 6 irmãs, um irmão, não, 7 irmãos, um irmão, eram 9 filhos. A mais velha era assim, morreu, quando bebê ainda. 7, 3 quartos. Ela falou: só que a gente não tinha só nós 7, os 3 quartos. A gente recebeu um monte de doente. Eu falava assim: mas quantos? Eu falava: nunca deixou de ter pelo menos um. Falou: eu não me lembro de um dia acordar lá na casa da sua família. Ficava um monte de doente, mas era gente tranquila. Eu falei: que tipo de doente? Falou: o pessoal que fugiu do manicômio. Meus pais botavam lá em casa para morar com a gente. Vocês não entenderam errado, não. Isso não é irresponsabilidade, isso é autoridade moral. Veio o espírito mais difícil, a autoridade moral de Peixotinho e Dona Bey, fazer que aqueles espíritos se curvassem. Ela contou para a Júlia uma história de um espírito. Ela falou: a moça estava comendo na mesa e de repente ela travava. E ela petrificava, ela virava uma pedra.
E meu pai falou, você vai cuidar dela. Falou para a dona Alcione. Ela falou que ela petrificou, tinha todo mundo saindo de casa. Estava só ela, os visitantes se petrificaram. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Pegou o Evangelho, começou a ler o Evangelho, pegou a água do Evangelho e falou, vou jogar água nela. Começou a jogar água. Aí ela foi mexendo. Aí ela chegou o pai dela e falou assim, descobri como a petrificada volta ao movimento. Eu faço o Evangelho e jogo água. Então, eram esses os tipos de frequentadores da casa. Mas, claro que na década de 40, 50, tudo bem você receber prostitutas na sua casa? Acho que não, né? Na casa deles, a dona Baby começou a dar aula de costura para as meninas que eram prostituídas, para que elas pudessem aprender uma profissão e sair. E aí, um dia, a dona Alcione falou que ela estava andando na rua e ela encontrou uma daquelas moças. E ela foi conversar e falou, olha, você está aqui, você tem... E alguém passou, olhou, esperou a dona Alcione sair e disse, ela me contou. Não sei se eu podia estar contando. Mas acho que tudo bem. Ela falou que esperou, ela falou, essa menina chegou nova lá na casa? E aí ela chegou para a dona Baby e falou, fala para suas filhas não cumprimentarem a gente na rua. Porque as pessoas vão pensar que elas são que nem nós somos. E a gente vem aqui, olha só que coisa, então olha o tipo de gente que esse aqui. Mas é só todos os dias da semana, durante a vida toda. E aí ela falava assim, olha, iam as famílias inteiras necessitando de tratamento, nas reuniões de materialização, e ficavam lá. Aí tinha os bebês. Às vezes o pai e a mãe doente, às vezes o pai morreu, só a mãe e a mãe doente. Não podia cuidar dos bebês. Aí a dona Baby falava assim, esposa do Peixotinho, sua tarefa vai ser lavar as fraldas todos os dias. E não ache que está fazendo caridade. Isso não é caridade. Isso é o seu dever de ser humano. Aí ela lavava as fraldas, chegava na hora do almoço e falava, não vai sentar na mesa. Todos os doentes comem primeiro, porque vocês têm comida. A gente não sabe se os doentes vão ter. E tem gente lá na periferia que precisa de receber comida porque não consegue vir andando até aqui. Vai levar comida. E fazia isso com todas as filhas. Essa é a vida de Peixotinho. Quer materializar Clarencio? Do nosso lar? Então Chico, quando encontrou pela primeira vez Peixotinho, eles se abraçaram e começou a cair rosas. Dona Alcione falou que sentava na mesa todos os dias, Evangelho, 6 horas da tarde, para pegar uma beirinha do Ave Maria dos católicos. Falava Peixotinho. Todos os dias. Falava assim, Sheila está aqui, está falando para vocês escolherem uma flor. Cada uma das filhas escolhe uma flor. Aí a Dona Alcione falou assim, eu gostava muito do girassol. Aí eu falava girassol. Aí caiu o girassol assim, na minha materializada do ar. Caiu no rosto dela. Olha aqui, gente. Surreal, né? É tão surreal quanto um Zé Arigó. Abrir na barriga de alguém na frente de todo mundo. Defeito físico. Mediunidade. Quer essa mediunidade? Vive a vida de Peixotinho da Baby. Dá para entender? Então, isso é um pouquinho sobre ser médium ostensivo. Isso é um lugar de ser médium ostensivo. Bom, eu venho no centro espírita porque as minhas dores são grandes. Vou contar a história de alguém aqui que é um espírito muito querido, muito especial. Aqui pudermos ver, que é Jerônimo Mendonça, hoje. E Jerônimo Mendonça nasceu também muito pobre na cidade de Minas, em Tuiutaba. Ali naquela cidade de Minas, ele tinha o sonho de ter um terno branco. Vou falar bem rapidinho a história dele. Porque é um médium não ostensivo. Ele, então, queria muito ter esse terno. Ele era muito querido por todos. E um alfaiate, que morava próximo da casa dele, costurou o terno para ele e deu de presente. Ele foi assistir um filme 3 horas e meia de filme. O cinema lotado. Ele colocou o terno, ele era um grampeador. Ele colocou o terno, foi até
o cinema, não tinha lugar para sentar, ele assistiu o filme de pé. Quando terminou o filme, ele não conseguia se mexer, as pernas dele estavam travadas. Então ele muito jovem, ainda, se não me engano, 18 anos, nessa época, 16, 18 anos, 18 anos, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. Ficou tetraplégico, cego dos 2 olhos, sentiu seu rosto queimando, tinha que tomar 20 comprimidos de Zordil por dia. As dores eram tão grandes, mas tão grandes, que não tinha nenhum remédio. Ele tinha que colocar um saco de 20 quilos de areia no peito para amenizar as dores. Sabe quando que ele parou de trabalhar? Nunca. 38 anos, cego dos 2 olhos, tetraplégico, numa cama ortopédica, fundou 2 centros espíritas, uma creche, editou 6 livros, fez palestras em 5 estados diferentes numa cama. Ficou conhecido como um gigante deitado. Gigante porque ele é bem alto, 1,90 m, e gigante de estatura espiritual. Ele, nessa condição, ele andava numa Kombi, na Kombi estava escrito fora a caridade, não há salvação, sempre sorrindo, sempre feliz, e ele sempre muito engraçado. Ele conta que certa feita ele foi em um lugar na cidade, uma menina encontrou esse paralítico aqui, foi em outro lugar na cidade, de novo, Jerônimo ali. Ela foi no cinema de noite, chegou, quem estava no cinema? Jerônimo. Foi esse paralítico para todos os lados. Ele vira para ela e fala: também você não para em casa? Então ele era muito engraçado, ele era um espírito assim, muito feliz. Cantava, quando ele tinha muita dor, ele cantava. Quando a dor era insuportável, ele cantava. Os vizinhos ouviam ele cantando e falavam: hoje a dor está demais. Parava um ônibus todos os dias na porta da casa dele, as pessoas iam pedir conselho para ele. Ele assistia a todas as pessoas. Ele podia estar cantando de dor, quando chegava no ônibus ele parava. Falava: agora eu vou atender as pessoas. Um médium não ostensivo, uma vida um pouco difícil. E esse espírito traz uma contribuição tão grande. Quem já ouviu aquela música do Roberto Carlos, A Montanha? Eu vou subir. Já ouviu? Roberto Carlos fez para ele essa música. Eles eram muito amigos. Ele chegou no Chico um dia. Ele falou: Chico, estou construindo uma creche, mas as crianças morriam de fome na cidade. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro para terminar, não estou conseguindo dinheiro. Chico falou: você e o Roberto Carlos estão na mesma sintonia. Ele foi embora, o irmão dele dirigia a Kombi, foi embora. Chegou na hora que ele estava, ele falou: Chico, não desperdiça a palavra. Cadê o Roberto Carlos? Onde ele vai fazer show? Aí ele teve um show aqui 2 dias no Rio de Janeiro, falou: vamos para lá. 5 pessoas na Kombi, mais ele, foram até o Rio de Janeiro. Começa a descer aquela maca ortopédica, né, na frente do Canecão, lá no Rio de Janeiro. Sai o gerente: olha, que é isso? O que está acontecendo ali? Olha, Jerônimo Mendonça, o que você está fazendo aqui? Você me conhece? Falou: eu vou no Chico, eu te vejo lá. Ele ia cada 15 dias visitar o Chico. Ele falou: eu vim ver o show. Ele falou: me dá os ingressos. Falou: a gente não tem. Ele falou: peraí que eu vou resolver. Chegou lá e falou para o Roberto Carlos, que era muito amigo do Chico. Falou: olha, tem um amigo do Chico aqui. Eles vieram ver, ele é paralítico, cego. Eles vieram para o show, mas ele não bota eles na frente. O melhor lugar é dar deles. Terminou o show, recebeu o Jerônimo. Falou: Roberto Carlos, a gente está na mesma sintonia. Aí ele disse que o Roberto Carlos falou: é isso aí, bicho. Ele falou: que bom, somos todos do mesmo zoológico. E ele falou assim: olha, eu estou construindo uma creche, eu vim te pedir uma contribuição. Ele falou: passa amanhã em casa. Aí deu o endereço, no dia seguinte ele passou na casa, pegou um cheque lá de 1 milhão de qualquer coisa. Ele construiu a creche, ele formou um centro espírita, fez um monte de coisa com dinheiro, criaram uma amizade maravilhosa. Ele não dormia, porque ele tinha tanta dor, não conseguia dormir. Então o Roberto Carlos ligava para ele de madrugada, e eles ficavam conversando, para que essa música foi feita. Eu não sei se foi o Jerônimo que deu a letra, ou se foi o Roberto Carlos que escreveu inspirado na vida dele, uma coisa assim. Então, essa é a história de um médium não ostensivo, que a gente pode ver. Quais são,
Vou contar de só mais uma historiazinha do Chico, que todo mundo conhece. Mas vale a pena, porque se a gente está falando de médium de efeito físico, Peixotinho é o espírito. É o maior médium de efeito físico na sua condição moral e na capacidade de gerar fenômenos que nós vimos. Então ele materializava, por exemplo, a ressonância magnética, ele materializou em 1940, antes de existir no Brasil. Materializaram, colocaram o paciente lá dentro, saiu a ressonância magnética, o espírito falou: guarda isso daqui, quando sair no Brasil eu vou mandar vocês publicar. 20 anos depois saiu a ressonância magnética, eles abrem e materializaram a máquina para cuidar de um doente. Olha que coisa maluca, gente. Não é maluca, não, é totalmente real. Acontece até hoje. A gente, infelizmente, não permite que aconteça tanto. Então, se esse é o médium de efeito físico, de efeito inteligente e também efeito físico, porque o Chico era um médium potentíssimo de efeito físico. Conheci pessoas que participaram de materialização com o Chico. O Emmanuel se manifesta um dia e diz: essa não é a missão do médium, do Chico, materializar espírito. A tarefa dele é com um livro. Para essas reuniões. Eles pararam a reunião com o Chico sendo médium. Sem o Chico ser médium, eles continuaram o resto da vida. O resto da vida o Chico participou de reunião. Efeito físico, ele adorava. E aí, então, Chico era o grande médium. Quem é o mentor de Chico? Todo mundo sabe. Emmanuel. Antes de Emmanuel, quem era o mentor de Chico? Maria João de Deus, só mãe. A mãe biológica de Chico morreu com ele muito pequenininho ainda. Quando tiver alguma coisa, ele fala. O intervalo. Então, Chico ficou órfão. Seu pai distribuiu os filhos para cada um ser cuidado por alguém. Ele foi para a casa da madrinha dele. Isso está no filme, a gente vê lá, só que a gente presta atenção às vezes. E ele foi para a casa da madrinha. A madrinha era um pouco brava com ele, furava ele com fato, com garfo, furava a barriga dele. Ele teve hérnias até o final da vida por conta dessas garfadas na barriga que ele recebia. E Chico Xavier, ali na sua condição, ele corria para o quintal e ele fazia uma prece e aparecia sua mãe. Sua mãe aparecia e conversava com ele. Falava: Chico, tenha paciência. Eu vou te mandar um anjo bom. Esse tempo aqui vai acabar, o tempo do sofrimento vai acabar. Eu vou te enviar um anjo bom, a dona Cidália, que vai ser a madrasta dele. Vai ser um anjo bom no futuro. Mas tenha paciência. A madrinha dele tinha um sobrinho de 11 anos, bem mais velho que o Chico. O Chico tinha 5 anos ali, 6. E esse sobrinho estava com uma ferida na perna, e a ferida não fechava de jeito nenhum. Levaram o sobrinho uma benzedeira. A benzedeira falou: olha, uma criança precisa de lamber por 3 sextas-feiras seguidas a ferida na perna dele, que aí vai fechar. Quando o Chico ouve, ele fala: já sei quem é criança, sou eu. Vai correndo no quintal, chora, a mãe dele aparece. Fala: meu filho, você precisa de aprender. Ele é necessitado, eu vou te ajudar para que a ferida se feche rapidamente. Faz a sua parte, não ter ferida. E a gente não está entendendo que o Chico está contando isso para nós. Ele está falando assim: na sua casa tem alguém com ferida aberta. Vai lá, lambe a ferida dessa pessoa. A gente vai fazer a nossa parte. Não para de fazer a sua, que a gente não para de fazer a nossa. Não para de servir com a sua moral dedicada à doutrina que você é dedicado, que eu vou te ajudar. A gente acha que é o Chico que está falando, né? O Chico, na sua conta, você não sabe contar isso para a gente. Ele está falando para a gente. E ele vai lá, lambe a ferida 3 sextas-feiras. Quando cicatriza, a madrinha dele para de bater. Então ele está falando assim: olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos
capítulo 5 do Evangelho de Jesus. É o que a mãe está falando para ele. Antes da mãe dele ir embora, a última conversa que me é dado saber com a sua mãe é o trabalho e a pergunta de todo médium. Ele chega para sua mãe, muito triste, e fala: mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu procuro fazer o bem para todas as pessoas, me perseguem. Fala: meu filho, é para a gente, o conselho é para o Chico. Meu filho, eis o grande remédio. Quando você não for compreendido, mesmo fazendo o bem, servir é o remédio. Mas mãe, eu estou tentando me aproximar das pessoas que me perseguem e eu tento inclusive me desculpar e explicar qual é a minha tarefa. Quando você for incompreendido, eis um grande remédio: servir. Aí fala: mas mãe, você não está entendendo. Não é só que eu sou incompreendido e que as pessoas me perseguem, é que as pessoas estão verdadeiramente me jogando pedra. O Chico só não foi internado no manicômio porque ele trabalhava. Então ele trazia dinheiro para casa, senão tinha ido para o manicômio. Porque ele era o esquisito de todos. Ele era o garoto esquisito de Pedro Leopoldo. E falou: eis, meu filho, o grande remédio: servir. Em todas as situações da vida, diante de todas as dores vividas, eis, meu filho, o único grande remédio: servir. Mas ela não falou isso para ele, ela falou isso para a gente. E a sua mãe se despede do Chico. Emmanuel se aproxima para que o Chico pudesse começar essa jornada que vem tocar todas as nossas vidas, né? Então eu acho que a gente vai fazer um pausa agora. Daqui a pouco a gente volta.